Tudo bom com vocês? E bora lá para o nosso conteúdo também que envolve a nossa interpretação e compreensão textual. Você já ouviu falar sobre denotação e conotação? Se não ouviu, não tem problema nenhum, porque você vai aprender este conteúdo agora. É um conteúdo um pouquinho, né? Eu trabalho ali no campo da estilística, né? Não é tão comum que nós estudemos isso na escola, assim, né? Mas você vai aprender agora porque isso fará toda a diferença na hora de interpretar e compreender o texto. Qual que é a parte boa, meu querido universitário? Isso daqui é fácil. Não é difícil, é fácil. Você já conhece esse conteúdo, só que talvez você não conheça com esse nome, que é o nomezinho técnico que a nossa língua portuguesa adora, né, gente? Então, bora lá. Vamos entender qual que é o objetivo da nossa aula. Primeira coisa, quando eu terminar essa aula, você vai entender o que é estilística, que é o campo, né, que denotação e conotação está inserido, né? Então, na língua portuguesa, nós temos o campo da sintaxe, nós temos o campo da morfologia, nós temos o campo da estilística, nós temos o campo da semântica. Então, cada um desses campos, nós estudamos alguns conteúdos. E dentro de estilística, nós estudamos o quê? O que é o sentido denotativo e o sentido conotativo das palavras. Tudo bem? Então, quando a gente trata de estilística, por exemplo, a gente costuma estudar denotação e conotação, nós costumamos estudar os vícios de linguagem, nós costumamos estudar as figuras de linguagem, porque a estilística, ela trabalha a questão, olha, como o próprio nome já nos diz, a questão do estilo, certo? O estilo que você utiliza para se expressar, para se comunicar em língua portuguesa, tá bom? Vamos lá, vamos entender. Eu quero primeiro fazer um questionamento aqui, porque isso aqui já vai ficar fixado na sua mente e nunca mais sairá. Você já ouviu a expressão falando literalmente? A gente fala assim, né? Ah, eu estou falando literalmente. Não, literalmente isso aconteceu. No sentido literal da coisa. Vocês já ouviram essa expressão? Já leram essa expressão? Acho que é uma expressão bem popular, bem comum, né? Estou falando literalmente, aconteceu dessa forma. O que é essa expressão falando literalmente? Nós vamos trabalhar agora esse sentido do literalmente, né? Eu coloquei aqui uma tirinha que você vai ler agora junto comigo e a gente vai começar a adentrar esse conteúdo da denotação e conotação. Conteúdo rápido e fácil, beleza? Dá uma olhada aqui comigo. Você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista, igual a uma aula de educação física. Que o nosso querido Calvin, vamos analisar alguns trechos aqui, né? Ó, você vai comer asfalto no 5º período. Ótimo, estou morto. Eu tô só pegando alguns trechos, uns trechos aqui, só pra gente entender. 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista. Ele até colocou entre aspas aqui pra gente. O que eu quero dizer com isso? Quando ele fala que o Calvin vai comer asfalto, ele vai comer asfalto literalmente, falando literalmente? Ele vai pegar asfalto e vai comer? Não, né, professor? Eu entendi a expressão. O que é esse comer asfalto, né? Ele vai passar um perrengue ali com ele, né? Ótimo, estou morto. Ele tá morto, realmente, gente? Não, né? É uma expressão, é o sentido, é o jeito de falar estou morto, ou seja, vou sofrer pra caramba no 5º período, certo? Aí ele fala assim, estudo em estado de ameaça terrorista. Este menino aqui, ele está falando o seguinte, né? Ele está falando o seguinte, que esse menino, ele representa um terrorista, e não é bem isso. Tudo bem? É um exagero, né? Ele está usando uma forma de expressão da língua portuguesa. E é justamente aí eu coloco aqui, notou algo no jogo de palavras do quadrinho, né? E é justamente aí que entra a denotação e a conotação, né? Estilística é a disciplina que estuda a expressividade da língua. E nós sabemos que língua portuguesa, gente, é um idioma extremamente expressivo. Nós temos diversas expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São expressões do idioma. Então, por exemplo, se eu falo para você que está chovendo canivete, literalmente falando, não é que tá caindo canivete do céu, tudo bem? Eu estou falando no sentido figurado. Por isso que nós estudamos a denotação e a conotação. Então, adentrando aqui a questão da estilística, capacidade de sugestionar e emocionar mediante determinados processos de efeito de estilo, né? Quem utiliza, onde que a gente tem bastante o sentido denotativo e conotativo, quem usa bastante a estilística? Autores
livros de literatura, né? Todo autor ele consegue usar expressões no sentido figurado, no sentido literal, para se expressar, para gerar um efeito de sentido, muitas vezes até engraçado para o outro, tudo bem? Trata de processos estéticos, ou seja, da estética, da forma que isso é apresentado, para criar sentido, ou seja, trabalha também as figuras de linguagem. Quando eu falo de denotação e conotação para você, basicamente eu estou falando de quando eu falo que eu tenho uma frase ou uma palavra, uma expressão no sentido denotativo, eu estou falando que é o sentido real, é o sentido literal, é o sentido do dicionário. E quando eu falo que uma palavra, uma expressão, ela está no sentido conotativo, isso é muito comum, essas palavras técnicas, principalmente agora na universidade, gente, a gente utiliza mais nomes técnicos para as coisas, né? Então, a prova, né? Quando a gente vai ler alguma coisa, a gente começa a pensar de uma maneira um pouco mais técnica. Então, quando eu falo que eu tenho um sentido conotativo, eu estou falando do sentido figurado. Depende do contexto, certo? Então, vou dar uma dica aqui de ouro para você associar as duas palavras. Quando eu falo de denotação, eu estou falando no sentido do dicionário. Então, associe o seguinte, D de dicionário com D de denotação. Então, você vai lembrar que sempre que eu falo para você, isso daqui está no sentido denotativo, e ao longo das nossas aulas eu acabo usando um pouco mais essas expressões técnicas, porque nós adentramos aqui a interpretação e compreensão textual também. Quando eu falo que está no sentido denotativo, é o sentido real, é o sentido do dicionário. E quando eu falo que está no sentido conotativo, você vai associar ao contrário, que é o sentido figurado, né? Então, aqui a gente entra um pouco do contexto, depende do seu conhecimento de mundo, para que a mensagem realmente seja transmitida. Então, só para a gente fixar isso daqui, ó. Morro de medo de viajar de madrugada. Morro de medo de viajar de madrugada. Morro de medo? Você morre realmente? Não, né? É uma forma de expressão, é uma maneira, é um jeito de falar aquilo, é um jeito de escrever sobre. Eu estou falando que eu estou com muito medo, né? Eu tenho muito medo de viajar de madrugada, certo? Então eu falo que eu morro de medo. Isso daqui está no sentido conotativo, é o sentido figurado, ninguém morre por isso, né? Não falo com ele faz 1000 anos. Matusalém é você? Não, né, gente? Ninguém consegue viver 1000 anos, né? Então é uma forma de expressão, é um sentido figurado, tudo bem? Então ninguém consegue. Eu posso falar assim, literalmente, não falo com ele há 10 anos. 10 anos é uma coisa viável de você não falar com uma pessoa, tudo bem? Mas 1000 anos ninguém vive tudo isso, certo? Então não tem como você realmente cumprir isso aqui que foi dito. Então é uma expressão no sentido figurado, para gerar um efeito de sentido, sentido também conotativo, tudo bem? Se a gente espremer esse jornal, sai sangue. Se a gente espremer esse jornal, sai sangue. Ou vocês já ouviram essa expressão, espremer o jornal sai sangue? É porque tem muita notícia de tragédia, muita coisa ruim, muita notícia de morte. Então, se espremer o jornal, sai sangue. Isso daqui é no sentido conotativo, tudo bem? Ah, professora, então, por exemplo, só fazendo uma associação muito singela, né? Por exemplo, se eu disser assim, se eu espremer o jornal, sai sangue, e realmente tem sangue no jornal, sei lá, pingou sangue, e eu espremer, sai sangue, isso é um sentido real, certo? Certo. Mas aqui configura-se como um sentido conotativo, porque não é o sentido real, eu só quero me expressar. Tá dando para sacar, gente? Então, toda vez que eu falo as coisas no sentido real, no sentido do dicionário, eu tenho um sentido denotativo. Isso é muito importante que nós paremos para analisar, porque na hora da interpretação e compreensão de texto, o sentido denotativo e conotativo são extremamente importantes para que você entenda realmente o que o autor quis dizer, né? Principalmente se ele utilizar expressões no sentido conotativo, que é o sentido figurado. Tudo bem? Então, sim, você tem que prestar atenção nisso na hora de interpretar e compreender qualquer texto, seja para responder uma questão na hora da prova, uma questão dissertativa, seja para escrever um trabalho da faculdade, seja na hora de escrever uma redação, principalmente, deixa eu só colocar um detalhe aqui, na hora de escrever um trabalho na faculdade, não há, por exemplo, abertura para o sentido conotativo.
Em uma redação, não há abertura para o sentido conotativo. Tudo tem que ser escrito no sentido denotativo, no sentido real. Você imagine você escrevendo um artigo agora aqui na universidade, você entrega para o seu professor cheio de expressões no sentido figurado. Não tem sentido, não pode, tá, gente? Por quê? Porque um artigo ele é baseado em uma pesquisa e as pesquisas são reais. Então você se baseia literalmente naquilo que você consegue comprovar. Então você só utiliza a linguagem no sentido denotativo, que é o sentido real. Combinado? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Use este conteúdo, analise todos os tipos de gêneros textuais, tá? Na hora de resolver questões também, para que você aplique isso e consiga resolver essas questões com mais facilidade, tá bom? Eu encontro você na nossa próxima aula. Um beijo carinhoso. Até lá e tchau!